E aí, pessoal, se você curte mistérios históricos, então precisa conferir isso. Os moais da Ilha de Páscoa são incríveis. Vamos desvendar juntos os segredos desses gigantes de pedra. Quem foram os mestres artesãos por trás dessas obras? Prepare-se para se surpreender. Em pleno Oceano Pacífico, a milhares de quilômetros de qualquer continente, existe um pedaço de terra que não se parece com nenhum outro lugar do mundo: a Ilha de Páscoa. Também conhecida como Rapa Nui, essa ilha remota se tornou um dos maiores mistérios arqueológicos de todos os tempos, devido à presença dos icônicos moais, aquelas colossais cabeças esculpidas em pedra vulcânica. Mas quem os construiu? E por quê? O que essas esculturas monumentais representam realmente? Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nos fatos, nas hipóteses e nas teorias conspiratórias que cercam a origem dos moais e da própria Ilha de Páscoa. Prepare-se para uma jornada que promete desafiar tudo o que você acha que sabe sobre esse enigma milenar. Os moais são mais do que simples esculturas, são testemunhas silenciosas de um passado desconhecido. Imagine uma civilização isolada, perdida no meio do oceano, esculpindo centenas dessas figuras gigantescas, algumas das quais pesam mais de 80 toneladas e têm cerca de 10 metros de altura. É como se os antigos habitantes de Rapa Nui tivessem se empenhado em uma tarefa tão grandiosa que parece impossível até hoje, mesmo com a tecnologia moderna. Como eles conseguiram transportá-las por quilômetros até suas localizações finais? De onde veio o desejo de erguer monumentos tão colossais? Os moais não são apenas grandes em tamanho, mas também imponentes em seu simbolismo. Eles foram colocados em posições específicas ao redor da ilha, a maioria voltada para o interior, como se estivessem protegendo as aldeias e as pessoas que ali viviam. Acredita-se que os moais representavam ancestrais importantes e que, ao erguer essas estátuas, os habitantes de Rapa Nui acreditavam estar garantindo proteção espiritual e prosperidade. Mas isso não explica tudo, e essa é a essência do fascínio dos moais. Existe algo profundamente enigmático sobre o compromisso desses antigos construtores, que dedicaram seus recursos limitados e arriscaram sua sobrevivência para completar essas figuras monumentais. As hipóteses mais comuns sugerem que os moais foram feitos para homenagear ancestrais poderosos e oferecer proteção espiritual para as aldeias. Outros estudiosos, no entanto, acreditam que os moais desempenhavam um papel ainda mais complexo na estrutura social de Rapa Nui. Eles eram uma forma de demonstrar poder e prestígio entre os diferentes clãs da ilha, funcionando como uma espécie de competição simbólica para ver quem poderia criar o maior e mais impressionante monumento. Essa prática pode ter levado ao desmatamento em massa da ilha, pois cada clã competia para erguer moais cada vez maiores e mais elaborados. Mas de onde veio esse desejo aparentemente insaciável de erguer monumentos tão colossais? Será que era apenas um ato de fé e devoção, ou havia algo mais, uma necessidade de se conectar com forças maiores, um impulso espiritual que transcendia o simples desejo de deixar uma marca física na Terra? Outro aspecto fascinante é como os moais foram transportados. As teorias sugerem que os habitantes da ilha usavam rolos de madeira e plataformas deslizantes, movendo as estátuas gigantes com grande esforço humano, e possivelmente utilizando cordas. No entanto, isso ainda levanta muitas perguntas sobre a organização social necessária para tais empreendimentos. Imagine centenas de pessoas coordenando seus esforços, dia após dia, durante semanas ou até meses, trabalhando sob um sol escaldante, apenas para mover uma dessas colossais figuras por alguns metros. Isso exigia não apenas força física, mas também uma liderança forte e uma fé coletiva no propósito dessa tarefa monumental. Talvez o próprio processo de construção e transporte fosse um ritual, uma maneira de unir a comunidade em um objetivo comum e espiritual. Mas isso não explica tudo. Existem lacunas, e é justamente nessas lacunas que os mistérios se multiplicam.
Por que, em algum momento, os Rapa Nui pararam de erguer os Moais e começaram a derrubá-los? Teria sido consequência dos conflitos internos, da escassez de recursos, ou algo mais? Talvez uma mudança na estrutura de poder ou nas crenças espirituais tenha feito com que essas figuras, antes veneradas, se tornassem alvo de destruição. Muitos arqueólogos acreditam que a queda dos Moais marcou o fim de uma era e o início de um período de incerteza e luta pela sobrevivência. Há também a questão dos olhos dos Moais, que, segundo alguns relatos, eram originalmente decorados com corais brancos, dando às estátuas uma aparência quase viva. Esses olhos, acredita-se, eram a última parte a ser colocada, simbolizando o momento em que o Moai se tornava espiritualmente ativo, pronto para proteger a comunidade. Mas poucos dos Moais que vemos hoje ainda possuem esses olhos, o que nos faz imaginar qual era o impacto visual original dessas estátuas para os habitantes de Rapa Nui e como elas eram vistas por aqueles que viviam sob sua proteção. Portanto, enquanto muitas perguntas permanecem sem respostas, os Moais continuam a inspirar e a desafiar nossa compreensão, servindo como um poderoso lembrete de que a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim. Você sabia que muitos Moais tinham um chapéu chamado pucal? Esses pucaus eram feitos de uma pedra diferente, mais leve e avermelhada, proveniente de uma pedreira chamada punapau. Acredita-se que os pucaus fossem uma forma de indicar status ou prestígio dentro da sociedade Rapa Nui, possivelmente relacionados a líderes ou figuras espirituais de grande importância. Alguns pesquisadores sugerem que os pucaus representavam um tipo de penteado ou símbolo cultural, transmitindo poder e sabedoria. Além disso, o fato de serem feitos de uma pedra diferente reforça a ideia de que esses elementos eram reservados apenas para figuras de grande respeito. Quase como uma coroa que mostrava a relevância de cada Moai em sua comunidade. O curioso é que a origem dessas pedras está a dezenas de quilômetros do local onde os Moais foram esculpidos, o que levanta ainda mais questões sobre a capacidade de transporte desse povo. Como os Rapa Nui, sem rodas ou animais de carga, conseguiram mover essas pedras pesadíssimas? Isso exigia uma organização e um esforço cooperativo enorme. Alguns estudiosos acreditam que isso envolvia uma estrutura social complexa, onde centenas de pessoas trabalhavam em harmonia, com um sistema de liderança que coordenava essas operações logísticas extremamente desafiadoras. A logística do transporte dos pucaus é ainda mais intrigante quando consideramos a geografia da ilha, que é composta por colinas íngremes e terrenos acidentados. Não se tratava apenas de força bruta, mas de um planejamento preciso que incluía rotas seguras, a construção de rampas e a cooperação entre vários grupos ao longo da jornada. Muitos acreditam que o transporte era realizado por uma combinação de rolos de madeira, alavancas e a força física coletiva dos habitantes da ilha. Há ainda uma teoria fascinante sobre como os Moais poderiam caminhar. Baseada em experimentos modernos, essa teoria propõe que os Moais eram balançados de um lado para o outro, utilizando cordas e a força coordenada de muitas pessoas, fazendo-os literalmente andar até suas localizações finais. Imagine dezenas de pessoas segurando cordas em ambos os lados do Moai, puxando alternadamente para frente e para trás, de forma que a estátua se movesse em um movimento de balanço constante. Parece algo difícil de acreditar, certo? Mas experimentos conduzidos por arqueólogos e engenheiros modernos mostraram que isso é de fato possível, embora extremamente difícil. Essa explicação sugere um incrível nível de engenhosidade e cooperação, que muitas vezes subestimamos quando olhamos para as antigas civilizações. Essas estátuas, ao serem caminhadas, possivelmente também envolviam cantos e rituais para manter o ritmo e a sincronia dos movimentos, transformando o transporte em um evento social e espiritual que fortalecia a coesão comunitária. Os pucaus
além de adicionar um toque distinto aos Moais, também são um lembrete do quanto os habitantes de Rapa Nui valorizavam esses monumentos. Eles não apenas esculpiam as estátuas, mas também as adornavam com um cuidado minucioso. Essa dedicação sugere que os Moais tinham um propósito espiritual e cultural profundo, sendo muito mais do que apenas objetos decorativos. Eles eram um elo entre os vivos e os mortos, um símbolo de proteção e de honra às gerações passadas. Talvez a verdadeira questão não seja apenas como os Moais foram transportados, mas por que os habitantes de Rapa Nui estavam dispostos a se dedicar com tanto afinco a essa tarefa monumental. Parece que, para os Rapa Nui, os Moais e seus pucaus representavam a identidade coletiva do povo, uma demonstração de sua habilidade, fé e profunda conexão com seus ancestrais. A construção e adoração dos Moais eram, portanto, um elemento central da vida em Rapa Nui, possivelmente motivando o povo a enfrentar qualquer dificuldade em nome de preservar suas tradições e garantir a proteção espiritual de sua comunidade. Não podemos falar sobre os Moais sem mencionar as teorias conspiratórias mais populares. Algumas pessoas acreditam que os Moais foram erguidos com a ajuda de forças alienígenas. Se pensarmos na forma como foram transportados e posicionados, além da quantidade absurda de trabalho envolvida, é compreensível que algumas pessoas prefiram acreditar que uma tecnologia avançada de fora da Terra possa ter sido usada. A Ilha de Páscoa é vista por muitos como um ponto de encontro de civilizações antigas e, talvez, um posto de observação de visitantes extraterrestres. Um dos argumentos a favor dessa teoria está na falta de registros claros sobre o desenvolvimento das ferramentas que foram usadas para esculpir os Moais. Como uma sociedade tão isolada poderia ter desenvolvido técnicas tão sofisticadas? Não existem evidências definitivas que apontem para a existência dessas ferramentas, o que contribui para a crença de que algum tipo de intervenção externa possa ter ocorrido. Outra questão intrigante é a precisão com que os Moais foram esculpidos e encaixados nas plataformas, chamadas de Ahu. Essas plataformas, muitas vezes, apresentam um trabalho de alvenaria tão bem feito que é difícil passar uma lâmina de faca entre as pedras. Esse nível de precisão, para muitos, indica que os antigos habitantes de Rapa Nui poderiam ter contado com algum tipo de assistência tecnológica que ia além do que era disponível na época. Há quem diga que a própria forma dos Moais, com cabeças desproporcionalmente grandes e expressões serenas, lembra as descrições de alienígenas feitas por testemunhas de aparições ao longo do tempo. Além disso, o alinhamento dos Moais em certas partes da ilha sugere um conhecimento avançado de astronomia. Alguns pesquisadores acreditam que a disposição das estátuas poderia estar relacionada a eventos celestiais ou até mesmo a pontos específicos de observação astronômica, o que leva alguns a conjecturar que os habitantes da ilha poderiam ter recebido ajuda ou instruções de visitantes de outros planetas. Não podemos esquecer que, em diversas culturas ao redor do mundo, monumentos megalíticos costumam ser associados a atividades ligadas aos céus, seja para observar estrelas, prever eclipses ou honrar divindades celestiais. Uma outra teoria que contribui para a hipótese extraterrestre é a ideia de que os Moais serviriam como uma espécie de sinal ou marco visual, algo que pudesse ser visto do alto, talvez como um ponto de referência para naves que sobrevoassem a área. Nesse contexto, os Moais teriam um propósito além do espiritual. Seriam uma espécie de comunicação visual para seres de fora da Terra. Muitos adeptos dessas teorias apontam também a localização isolada da ilha, bem no meio do Oceano Pacífico, como uma característica que torna a Ilha de Páscoa um ponto estratégico perfeito para qualquer tipo de visitação extraterrestre, talvez até um lugar de pouso seguro para naves espaciais em tempos antigos. Para quem acredita na hipótese alienígena, não é coincidência que tantos monumentos megalíticos ao redor do mundo, como Stonehenge e as pirâmides do Egito, pareçam compartilhar características em comum com os Moais,
seja na escala monumental ou na complexidade de sua construção. Embora essas ideias sejam fascinantes, vale lembrar que a comunidade científica ainda considera essas teorias como especulações, faltando evidências concretas para apoiar a presença de visitantes de fora da Terra na construção dos Moais. No entanto, não se pode negar que a falta de informações claras e definitivas sobre as ferramentas, métodos e motivos dos habitantes de Rapa Nui deixa uma porta aberta para interpretações que vão além do conhecimento convencional. De qualquer forma, essas teorias continuam a alimentar a imaginação de muitos, mantendo viva a aura de mistério que envolve os Moais e a Ilha de Páscoa. Além das teorias sobre os Moais, a própria história da Ilha de Páscoa é um conto misterioso e, ao mesmo tempo, uma advertência para a humanidade. A teoria mais aceita entre os historiadores é que os recursos naturais da ilha foram exauridos pelos seus habitantes, levando ao colapso de sua civilização. Imagine um povo que cortou todas as suas árvores para transportar as estátuas que consideravam tão importantes, sem pensar nas consequências a longo prazo. Isso resultou em um colapso ambiental, fome e conflitos internos. Os habitantes de Rapa Nui, ao desmatar completamente a ilha, perderam a capacidade de construir canoas para a pesca em alto mar, reduzindo drasticamente sua fonte de alimentação. Sem árvores, a erosão do solo aumentou, tornando impossível o cultivo de alimentos suficientes para sustentar a população. Esse ciclo vicioso de degradação ambiental e falta de recursos culminou em uma crise social. Conforme os recursos se tornavam cada vez mais escassos, os clãs da ilha entraram em conflito uns com os outros, competindo pelo pouco que restava. Esses conflitos internos levaram à destruição de muitos Moais, que eram derrubados como forma de enfraquecer os clãs rivais, simbolizando a perda do poder espiritual e de proteção. Assim, os próprios monumentos que haviam sido erigidos como símbolos de união e devoção se tornaram alvos, em um momento de desespero. A narrativa do colapso de Rapa Nui é trágica, mas também é uma história de sobrevivência. Apesar das dificuldades, parte da população conseguiu se adaptar e sobreviver em condições extremamente adversas, mostrando uma resiliência impressionante. Para muitos, a história de Rapa Nui é um aviso do que pode acontecer quando uma sociedade não consegue equilibrar suas crenças culturais com a necessidade de sustentabilidade. É uma lição sobre os limites dos recursos naturais e os perigos de ignorar o impacto ambiental das nossas ações. Em um mundo cada vez mais ameaçado pelas mudanças climáticas e pela degradação ambiental, a história de Rapa Nui se torna cada vez mais relevante. Ela nos faz refletir sobre como o uso insustentável dos recursos pode levar ao colapso de uma civilização inteira, e sobre a importância de encontrar um equilíbrio entre desenvolvimento e preservação. Talvez o maior legado da Ilha de Páscoa não sejam apenas os Moais, mas a mensagem que eles nos deixam, um alerta silencioso sobre os perigos de esgotar os recursos do nosso planeta. Os erros do passado de Rapa Nui são um espelho do que pode acontecer em uma escala global se não mudarmos nossa maneira de interagir com o meio ambiente. A história da ilha serve como um lembrete urgente de que nossa sobrevivência depende de nossas escolhas e de nossa capacidade de aprender com os erros daqueles que vieram antes de nós. Mas o que torna tudo isso tão intrigante é que ainda hoje nós não temos todas as respostas. As teorias sobre como os Moais foram feitos, por que foram feitos e o que eles realmente representam são tão diversas quanto as respostas para os mistérios do universo. Alguns defendem que o mais importante não é a resposta, mas sim a própria busca por essas respostas, pois elas nos conectam à nossa necessidade inata de entender quem somos e de onde viemos. Essa busca constante, essa curiosidade insaciável, é o que impulsiona a humanidade a explorar os limites do conhecimento e a questionar até mesmo o que parece inexplicável. Por trás de cada teoria existe uma história,
uma tentativa de preencher as lacunas deixadas pela ausência de fatos concretos. E talvez a verdadeira beleza do mistério dos Moais esteja justamente nessa incerteza, na possibilidade de que cada um de nós possa contribuir com um fragmento da verdade. Algumas dessas perguntas permanecem intocadas, desafiando gerações de arqueólogos e cientistas a tentar decifrar os segredos dos Moais. O que é fascinante sobre os Moais é que eles não representam apenas uma realização monumental de engenharia e dedicação espiritual, mas também são um testemunho das aspirações e dos medos de um povo que viveu em completo isolamento. Essa conexão com o desconhecido nos mostra como, mesmo com todas as nossas tecnologias modernas e avanços científicos, ainda há muitas áreas onde nossa compreensão é limitada. Talvez nunca saibamos, de fato, qual era o verdadeiro propósito dessas estátuas. E isso também pode ser algo positivo. Uma chance de manter vivo o fascínio que sentimos pelos mistérios do passado. Antes de terminar, gostaria de ouvir sua opinião. Você acredita que os Moais foram feitos apenas por mãos humanas? Ou há algo mais, algo que escapa ao nosso entendimento moderno? Talvez um propósito espiritual ou mesmo algo além de nosso planeta. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria. Quem sabe você não está mais próximo da verdade do que qualquer arqueólogo por aí. Suas ideias podem ajudar a lançar novas luzes sobre esse enigma milenar e, quem sabe, inspirar uma nova geração a continuar explorando o desconhecido. Afinal, o que seria da nossa curiosidade se não houvesse mais perguntas a serem feitas?